Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, meus irmãos e minhas irmãs. E dessa maneira, gostaria de acolher a todos vocês nesse auditório com as mesmas saudações usadas por Jesus, que a paz esteja com ele, que é mencionado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso de número 36, também muito conhecida entre os judeus, que é Shalom. Em árabe, os muçulmanos dizem Salam, que significa que a paz esteja sobre todos vocês. O tópico dessa noite é semelhanças entre o Islã e o cristianismo. A palavra Islã vem da palavra Salam, que significa paz. E também vem da palavra Silim, que em árabe significa submeter a sua vontade à vontade de Deus. De maneira resumida, Islã significa adquirir a paz submetendo-se à vontade de Deus. E qualquer um que obedecer a Deus, que submeter sua vontade à vontade de Deus, é chamado de muçulmano. Algumas pessoas se enganam a acreditar que o Islã é uma religião nova, que apenas começou com a vinda do profeta Mohammed 1400 anos atrás, e que o profeta Mohammed é o fundador dessa religião. Mas na verdade o Islã existe desde que começou a contar o tempo, desde que o primeiro homem colocou os pés na terra. E o profeta Mohammed não é o fundador dessa religião, mas sim o último profeta do Deus Todo-Poderoso. E está mencionado no Alcorão, no capítulo 35, verso de número 24, que diz o seguinte: não existe nenhuma nação ou tribo da qual nós não enviamos um mensageiro ou um guia para alertá-los ou orientá-los. Também está mencionado no Alcorão, capítulo 13, verso de número 7. Nós enviamos um mensageiro para todas as nações. E por nome existem 25 mensageiros mencionados no Alcorão. Por exemplo, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Mohammed, que a paz esteja com todos eles. Então, por nome, 25 mensageiros são mencionados no Alcorão. O Islã é a única fé que faz-se obrigado a acreditar em Jesus para pertencer a ela. Ninguém pode se chamar muçulmano se essa pessoa não acreditar em Jesus. Nós acreditamos que ele foi um dos mais importantes mensageiros de Deus. Nós acreditamos que ele é o Cristo, que é a tradução de Messias. Nós acreditamos que ele nasceu de maneira milagrosa, sem a intervenção de nenhum homem. Nós acreditamos que ele deu vida aos mortos, com a permissão de Deus. Nós acreditamos que ele curou aqueles que nasceram cegos e com lepra, com a permissão de Deus. Mas mesmo tendo 25 mensageiros mencionados no Alcorão, também está escrito no Alcorão, capítulo 4, verso de número 164, e também no capítulo 40, verso de número 78. Nós enviamos outros mensageiros antes desse. Alguns nós mencionamos para você, outros não. E nenhum mensageiro pode trazer milagres, exceto com a permissão de Deus, o que significa que a história de apenas alguns mensageiros está mencionada no Alcorão. Nosso amado profeta Mohammed disse o seguinte, que 124 mil mensageiros foram enviados à Terra. Mas todos os mensageiros que vieram antes do profeta Mohammed foram enviados apenas para o seu povo, o povo da qual eles pertenciam. E a mensagem que eles trouxeram deveria ser seguida em sua totalidade apenas por um espaço de tempo. Por exemplo, Jesus foi enviado apenas para os filhos de Israel, apenas para os judeus. É mencionado no Alcorão, o capítulo 3, verso de número 49, que Deus iria fazer dele, Jesus, um mensageiro para os filhos de Israel, e que com a permissão de Deus, ele realizaria milagres entre eles. Também é mencionado no Alcorão, capítulo 61, verso de número 6, que Jesus, que a paz esteja com ele, foi enviado aos judeus e apenas aos judeus. E a mesma mensagem também está na Bíblia.
Se você ler a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versos de 5 a 6, que diz que Jesus enviou seus discípulos, dando-lhes as seguintes ordens, para que eles não fossem aos lugares onde os judeus não viviam, nem entre as cidades dos samaritanos, mas que eles procurassem as ovelhas perdidas do povo de Israel. E Jesus ainda pede que eles anunciem que o reino de Deus está perto, o verso de número 7. E Jesus continua e novamente diz o seguinte, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso de número 24. Jesus respondeu a uma mulher estrangeira, não judia, o seguinte, eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. De acordo com a Bíblia, Jesus foi enviado somente para os judeus, somente para os filhos de Israel, somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas, já que o profeta Mohammed foi o último profeta enviado por Deus, está mencionado no Alcorão, capítulo 33, verso de número 40, que diz o seguinte, que o profeta Mohammed não é o pai de nenhum de vocês, seres humanos, mas, sim, um mensageiro de Deus e o selo de todos os profetas. Deus é aquele que sabe de todas as coisas. E o que significa ser o selo dos profetas? Significa que não existe nenhum profeta após ele, e a mensagem que ele trouxe está de acordo com a mensagem que todos os outros profetas propagaram sobre a unidade de Deus. E como ele foi o último mensageiro, ele não foi enviado apenas para os muçulmanos, ou apenas para os árabes. Então, no Alcorão, capítulo 21, verso de número 107, foi apenas pela misericórdia de Deus que ele enviou o profeta Mohammed a todos os povos e criaturas da terra. E é mencionado novamente no Alcorão, no capítulo 34, verso de número 28, que diz o seguinte, nós te enviamos apenas para trazer boas notícias e alertar as pessoas, mas a maioria dos seres humanos não entende isso. E como ele foi o último mensageiro, a mensagem que ele trouxe não poderia expirar ou perder a validade. Então, Deus o enviou para toda a humanidade daquele momento, 1400 anos atrás, até hoje. E de hoje até o fim dos tempos.